O corpo fala, né? E aí toca num ponto muito profundo, né, e bem psicanalítico, quando a gente fala que o corpo fala, quando você diz assim, ele fala e somos completamente linguagem a ser decifrada, que vai dialogar diretamente com a ideia de que o sujeito, ele se expressa por palavras conscientes, mas ele também se expressa por sintomas, gestos, silêncios e até adoecimentos, né? E a psicanálise, especialmente, a parte de Freud, né, e depois com Lacan, que vai dando ali a continuidade de seus estudos, deixa de ser apenas é, uma, uma ciência que fala desse corpo biológico, ele passa por um corpo atravessado por essa linguagem. Né? Como é que a gente pode entender isso de forma simples? O que não conseguimos dizer com palavras, né? O que a gente faz? O corpo mostra. Muitas vezes aparece no corpo. Uma dor sem causa médica pode expressar, por exemplo, um conflito psíquico, uma ansiedade, né, que pode surgir, né, uma ataque cardíaco, uma falta de ar, um sintoma repetitivo, né? Pode ser uma mensagem, por exemplo, do inconsciente. Então, Freud chamava isso tudo de conversão histérica. O que significa isso? O sofrimento psíquico quando vira sintoma corporal. Quando a gente para pensar em Lacan, né, ele radicaliza as coisas. E ele diz que o inconsciente ele é estruturado como uma linguagem. Né? O corpo, nessa lógica simbólica, né, ele fala. Mas ele não fala de forma direta, ele fala com códigos. Né? O corpo tem enigmas. Nós somos linguagem. O que significa isso, então? Nós somos atravessados por palavras desde antes da gente nascer. Né? Os nomes, as expectativas, as histórias familiares, tem todo um histórico. E nesse desejo, o ser humano ele é moldado pela linguagem, que constrói ele a partir dali. E o nosso corpo carrega marcas dessa história. Isso a gente não pode negar. Se você olhar para cada um à sua volta, você verá que carrega marcas, né? Tem uma identidade histórica, né? E aí decifrar o corpo. Decifrar o corpo é interpretar, né, de forma literal, né? Desde uma dor de cabeça, né, até algo que ele está expressando em pensamento, mas que a afeição quer denunciar, né? Por isso que escutar o sujeito, ouvir a sua história, seus afetos, é tão importante. E esse corpo, né, não a mente, mas ele não fala sozinho. Ele precisa de alguém que escute, né, que questione, que coloquem as coisas para acontecer, né? Aquele paciente que não consegue dizer não, que vive em relações sufocantes, aquelas crises, né, o corpo que expressa aquilo tudo de forma simbolizada, aquele não que não pode ser dito, né? E aí ele vira sintoma. Então, que linguagem é essa? É, são detalhes importantes, né? Não é a linguagem clara, lógica e direta, né? Mas é ela indireta. Então, aquela linguagem cheia de falhas, os deslocamentos que nós fazemos, as metáforas que utilizamos, as repetições, né? Assim, esse constante. Então, esse decifrar, ele não pode ser também literalmente, né, em tradução, porque tem muita coisa a ser descoberta ali. O corpo ele não é só biológico, né, ele é simbólico. O sintoma que você expressa, que carrega uma mensagem, o sujeito fala, mesmo quando está em silêncio, e aí a psicanálise vem trazendo, né, essa proposta dessa escuta, o que está sentindo, será que convém com o que está dizendo, vai ver além das palavras que são ditas, e é transformar essa ideia, né, num texto para ser construído junto com essa pessoa que confiou, né, em você a história mais preciosa que é a própria vida dela. Essa frase, o corpo fala, somos completamente linguagem a ser decifrada, dialoga muito com a psicanálise. Por isso que é tão importante a gente conseguir colocar esse corpo em evidência e conseguir escutar o que cada uma parte desse ser constrói. E saber que nós estamos em construção constante, nós temos uma direção, aquela que você escolhe ir, e o importante é não parar. Né? E o autocuidado nesse momento é um aliado importante. Então, se cuidar é a melhor forma de amar a si mesmo. Então é isso, gente. Até a próxima, né? Eu
volto aqui para falar mais com vocês.